crianças, tudo bem? Como estão vocês? Que felicidade estar aqui mais este domingo, né, para o culto infantil, Apocalipse Kids. Vocês estão olhando assim para mim, falando assim: nossa, por que a tia Luciana tá desse jeito? Com peruca, com chapéu todo colorido. É porque eu resolvi me caracterizar para dizer, falar, contar a história. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Então eu quis vir bem colorida para vocês. Hoje nós vamos contar essa história, né, desse grande pintor que é Deus, e tá lá a nossa história está em Gênesis, a todo momento falando da criação. Então eu vou falar para vocês o seguinte. Primeiro, vamos fechar os olhinhos, falar com o Papai do Céu para ele vir abençoar o nosso domingo, para que tudo corra bem nesse momento de estudo e aprendizado da palavra de Deus. Feche os seus olhinhos aí. Senhor Deus, que nesta manhã nós possamos sentir a Tua santa presença, que nós possamos sair renovados, ó Pai, agraciados e abençoados por Ti. Que o Senhor possa falar com cada criança que está em casa, que o Senhor possa falar comigo, que o Senhor possa derramar do Teu amor e que a nossa vida venha a ser mais colorida na Tua santa presença. Pai, eu Te agradeço por essa oportunidade e por estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar para vocês, o nome já diz, né? O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Como já diz, nós vamos falar um pouquinho desse Deus, o Deus que nós servimos, que Ele é soberano, que Ele é grandioso, que Ele reina sobre a face da terra. Porque Ele fez tudo para nós, Ele criou todas as coisas. Ele que falou, haja luz, que haja divisão da terra e das águas, que haja divisão entre os céus e a terra. Ele criou o homem, Ele criou a mulher, Ele criou os animais, Ele deixou a nossa vida bem mais colorida. Então eu vou falar com vocês um pouquinho desse Deus, um pouquinho desse grande pintor. Quando vocês pintam um desenho, quando vocês estão lá comigo ou com as outras tias, a gente fala assim, pinta bem colorido, para deixar bem alegre. É assim que a nossa vida tem que ser, bem colorida, bem alegre. Vamos entender então tudo o que aconteceu. Quando esse pintor, quando Deus resolveu pintar as coisas, o mundo inteiro, quando ele resolveu pintar, o mundo era assim. Não existia nada mesmo. Era tudo escuro. Não tinha nada na terra, nada no mundo. Tudo começou quando não existia ainda nada. Estava tudo escuro de verdade. Eu sempre faço, quando eu conto a história da criação, eu peço para as crianças, feche os olhos um pouquinho, feche os olhos aí na sua casa. Eu vou fechar os meus. A gente vê o quê? Tá tudo escuro, né? Tia, tá tudo escuro. Então era assim, que era tudo escuro, não existia nada. Nada de cor, nada de formas, nada. Mas tinha água e o Espírito de Deus vagava sobre ela. Tá lá em Gênesis 1:2. Então, preste atenção na sua Bíblia, que nós vamos contar a história dentro dessa passagem aí de Gênesis, tá? Vamos ver o que aconteceu. Imagina um quadro sem nada. Um quadro, uma tela, sem nada, sem cor, fria, vazia, sem vida. Era desse jeito que era a terra. Mas nosso Deus, Ele veio e mudou esse quadro. Ele muda o quadro da nossa vida. E se alguma criança ainda não aceitou a Jesus, não conheceu ainda o nosso Deus, e quer deixar a vida bem mais colorida, para que Deus possa colorir a sua história,
Então Deus pode mudar, porque o quadro, ó, mas Deus mudou esse quadro. E Ele mudou da minha vida, mudou do papai, da mamãe, dos familiares, né? Então Deus veio e mudou tudo isso. Era tudo sem forma, tudo vazio, tudo escuro. Daí olha que coisa linda que Deus fez. Daí Deus criou o mundo e tudo que nele existe. Olha quantas coisas que Deus fez. Ele falou, haja luz. Deus acabou de falar e acaba de aparecer o brilho, muito intenso, poderoso. O nosso Deus, ele é muito poderoso. Imagina, criança, ele começou essa obra de arte. Separou a luz, criou os animais, as plantas, separa as águas, lua, sol, estrelas e mais planetas. Tudo ficando a coisa mais linda. Quantas cores lindas o nosso Deus usou. Olha que pintor, né? Ele criou cada um de nós. E olha que coisa linda. Quando eu estava fazendo tudo isso aqui para vocês olharem e apreciar, ver tudo que Deus fez, eu falei, nossa, como Deus é maravilhoso. Mas ele não parou aí, ó. O nosso Deus, ele é muito criativo. Ele não gosta das coisas de qualquer maneira. O nosso Deus sabe que é perfeccionista. Ele vê cada detalhe, né? Eu gosto muito de assistir Animal Planet. E eles mostram quando nasce os bichinhos e vai. Daí eu fiquei imaginando como que Deus, ele planejou cada bichinho, cada ser, cada animalzinho, porque o nosso Deus, ele é muito inteligente, ele é um ser zeloso, tudo tem que ser bem feito, não é de qualquer maneira. Nosso Deus, ele cuida de cada detalhe, ele gosta de tudo arrumado, cada coisa em seu lugar, né? Por isso que tem as plantas, os rios, os mares, cada coisinha no seu lugar. Você já parou para pensar como que Deus, ele foi desenhando, ele foi imaginando e foi criando cada coisa, pintando, né? Ele é o nosso maior pintor. E não acabou. Olha que coisa linda, criando o planeta, né? E o nosso Deus, ele continuou, né? O nosso Deus, ele gosta de muitas cores. Pensa que para cada dia ele fez uma coisa. Cada dia da criação, ele dizia, no final do dia, que era bom. Que era bom. Deus sentiu alegria no que ele fez. Como Deus criou o mundo tão bonito, tão colorido. Ele deu um presente para mim e para você, criança, né? Por isso que vocês têm que cuidar das plantinhas, dos bichinhos. E todas as vezes, no final da tarde, ele dizia, isso é muito bom. Imagina a felicidade do nosso Deus, né? Quando ele terminava cada dia fazendo uma coisa. Eu fico imaginando a gente, né? A gente faz uma coisa quando você ganha um parabéns do papai, um parabéns da mamãe, porque você fez as coisas com zelo, com assim, ó, um cuidado. Aí se você arrumou sua cama, se você guardou sua roupa, cada coisinha que você faz e quando você ganha um parabéns do papai e da mamãe é uma felicidade. Imagina o nosso Deus fazendo tudo e quando ele apreciava e falava assim, olha que coisa linda, muito bom. Desde o início, Deus ia pintando a nossa história. Fomos criados para o seu louvor. Fomos criados para a glória de Deus, para obedecermos o nosso Deus e desfrutar de tudo que Deus criou, desse mundo colorido. Olha que coisa linda. Deus foi cuidando de cada detalhe. Então, e a gente tem
como Deus criou, a gente tem que preservar, né? A gente tem que cuidar. Por isso que o pastor sempre fala assim, nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Nós somos criação de Deus. Então, a gente também tem que cuidar do nosso corpo, né? Cuidar, porque nós somos templo. Fazemos as coisas que é certo. Fazemos o que Deus, sendo obediente, fazendo o que é certo. Mas vamos lá. Mas, no meio do caminho, lá no Jardim do Éden, vocês já ouviram essa história, porque nós já contamos. No meio de toda aquela beleza, porque esse jardim era maravilhoso que Deus preparou para Adão e Eva, algo deu errado. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Daí ele usou uma serpente e através de Adão e Eva entrou o pecado no mundo. E agora, e toda essa linda obra que Deus fez, toda essa arte que o próprio Deus criou e coloriu para nós, como será que ficou? Como que vai ficar? O que será que nós iremos fazer, né? Com isso, ó, pensa em tudo que Deus criou. Eu fico imaginando o paraíso, a coisa mais linda. Daí o pecado, né? O que aconteceu? O pecado entrou. Eu vou ler aqui algo que eu escrevi para vocês. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. A gente sabe disso, desde pequeno. Desde sempre, o diabo é o pai da mentira e tem enganado a muitos, fazendo com que as pessoas pensem que a prática do pecado seja algo normal, né? Falar palavrão é normal, mentir é normal. O diabo quer colocar isso na cabeça das pessoas, na cabeça das crianças, que pode mentir, pode falar, isso não é palavrão. Ah, você pode falar, isso não é palavrão. Muitos têm deixado de viver a vida plena com Deus. Deixam de ouvir falar do amor de Deus. Estão dando ouvido igual a Eva deu para a serpente. A mesma serpente que enganou Eva e fez que eles fossem expulsos do paraíso. Está entre nós, fazendo com que muitos se percam e não consigam encontrar o caminho para o céu. Daí eu fiquei pensando esses dias, né, aqui. Algumas crianças não querem mais saber de louvar. Algumas crianças não querem participar do culto, não querem ouvir. Ah, ouvi de novo a tia Lu? Ah, eu não quero não. Ela fala a mesma coisa. Ah, eu não quero saber de nada. Ah, pai. O pai e a mãe vão para a igreja. Ah, não quero ir não. Deixa eu ficar aqui. Eu fico jogando, eu fico na internet. Tá dando ouvido para quem? Pro diabo, porque não está buscando a presença de Deus. Agora, quando você está firme e forte, buscando a presença de Deus, você não dá ouvido ao diabo. E isso que aconteceu, ó, o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Crianças, por isso é importante dizer não para as coisas que não são do agrado de Deus. Ah, você quer isso? Você quer falar, vamos brincar disso? Vamos mentir para o papai e para a mamãe? O seu coleguinha falando, mente para o seu pai. Fala que nós vamos ali. Você está mentindo. Não, você tem que dizer não, eu não vou mentir. Eu vou contar a verdade para o meu pai e para a minha mãe. Então isso é saber dizer não para as coisas que não são do agrado de Deus. Dizer não, obedecer, fazer a vontade de Deus. Então, o pecado entrou. E aí aconteceu, ó, que todos pecaram.
E todos ficaram o quê? O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, todos desobedeceram a Deus. Agora todos foram destituídos da glória de Deus. Eu vou explicar isso mais lá para frente. Então, quando o pecado entra em nossas vidas, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Tá vendo? A gente estava lá no mundo colorido, fazendo as coisas de Deus, Adão e Eva, Adão colocando nome nos animais, fazendo a vontade de Deus, e Deus tinha falado para eles só não comerem daquele fruto, daquela árvore, e eles foram e desobedeceram, e o pecado entrou no mundo. E perdemos todo o colorido. Quando o pecado entra nas nossas vidas, as lindas cores que a gente tinha antes some, porque vai entrar a sujeira, vai entrar as coisas ruins, a escuridão vai ficando, tomando conta de nós. Por causa do pecado, estamos destituídos da glória de Deus, estamos afastados de Deus. Isso quer dizer que nós não iríamos poder morar no céu, nas ruas lindas de ouro, nas mansões celestiais que Ele preparou para nós. Mas nós temos um Deus que é misericordioso. Então vamos ver o que Ele fez. Então, entrou o pecado através de Adão e Eva, aquela pintura maravilhosa que Deus fez para nós, ficou o quê? Escura. Mas vamos ver o que aconteceu. E agora? Ficou um abismo entre nós e Deus. Nós precisamos ser resgatados. O homem precisa ser resgatado. Daí o que Deus fez? Ele envia alguém, um cordeiro de Deus, que é Jesus, que morreu na cruz para quê? Ele pagou um alto preço com sangue, porque ele verteu na cruz, né? Então, tudo tinha perdido a cor. Perdeu o sentido, o homem ficou separado de Deus, estava um abismo, o nosso acesso para Deus ficou destruído, né? Mas o homem se encontra numa situação totalmente ruim. Mas Deus tem um plano maravilhoso. Por quê? Eu não falei que Deus é misericordioso para resgatar a gente, né? E o que Ele fez? Enviou o seu filho. E com sangue, um preço muito alto, Jesus pagou para que eu e você tenham o quê? A vida eterna. Então, o que eu tenho que fazer? Hein, tia? O que eu tenho que fazer? Somente deixar Jesus entrar no seu coração. Somente querer que volte o seu coração a ser colorido. Muito colorido, né? Vamos lá. Mas como Deus é misericordioso, lembra? Lá no começo, o quadro não tinha vida. O Deus foi colocando cores, criando os animais, criando as plantas e tudo ficou colorido. Veio o pecado, escureceu de novo, mas Deus quis mudar esse quadro. Mas então, o que aconteceu? Jesus morreu e o sangue vertido na cruz por Jesus lavou todo esse pecado. E foi assim que Deus mudou o quadro da nossa história, né? Ai, tia, que difícil. Mas esse mesmo Deus que fez existir todas as coisas, esse Deus que antes mesmo de você nascer e eu nascer, Ele já conhecia eu e você pelo nome. Ele nos escolheu e sempre teve sonhos para mim e para você. Jesus sonhou comigo, Deus sonhou comigo. Lá em Jeremias está descrito assim, em 29:11. Esse mesmo Deus diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro.
Então, Deus ele pode pintar uma nova história para cada um de nós, né? Olha que coisa linda, né? Coisa linda, porque eu falo que é linda, porque eu fico imaginando, né? O quanto que Deus fez por nós. Ele deu seu filho amado, o seu único filho, para que eu e vocês, crianças, tivéssemos uma vida eterna. Olha, o nosso maior pintor do mundo, ele tem um grande futuro para cada um de nós. Ele pode e quer pintar a nossa história, uma nova história para cada um de nós. Agora tudo vai ser diferente, pois ele é o grande eu sou. Ele é o maior pintor do mundo e está pintando a sua história hoje, a história dos seus pais, a história dos seus amigos, a história da sua família, dos seus familiares. E a tinta que ele está usando não é qualquer tinta, não. É uma tinta especial. É o sangue de Jesus vertido na cruz, né? Então, crianças, essa tinta custou a vida de Jesus, para que eu e você tivéssemos uma vida eterna. Vocês podem deixar a sua vida bem colorida, ouvindo a voz de Deus e deixando que Ele fazer parte da sua vida e fazendo sempre o que é certo. Então, deixa Deus entrar na sua vida, deixa Deus fazer parte da sua vida, continue fazendo a vontade de Deus. Sabe, você que tem criança que tá desanimada, a gente sabe que é muito difícil não poder encontrar os amigos, não poder compartilhar, fazer a vontade de Deus, mas deixa Deus deixar sua vida bem colorida. Eu coloquei a peruca, coloquei o chapéu colorido, coloquei aqui um suspensório, coloquei uma camiseta azul para ficar bem colorida. Mas o seu coração tem que estar assim, ó, ardendo, sabe? Querendo que Deus entre no seu coração, aquele gosto assim da presença de Deus, de estar revestido do poder de Deus. Eu sei que as pessoas falam que o mês de outubro é o mês das crianças, tem a semana da criança, o dia da criança, como inventaram também o dia dos pais, o dia das mães e assim por diante. Mas quando eu fui escolher essa história, o tema, eu quis trazer para vocês, para dizer que vocês são importantes para Deus. Deixa Deus fazer parte, deixar você a sua vida bem colorida. Que cada dia da criança seja todos os dias. Você na presença de Deus, você podendo dizer não para as coisas que não agradam a Deus. E fazendo a vontade de Deus. Deixa as crianças maravilhosas, deixem Deus fazer a vontade dele na vida de vocês e na minha vida. Eu quero dizer que vocês são importantíssimos para Deus. E eu peguei nessa última imagem aqui, ó, permita que o pintor do mundo pinte a sua história, que ele possa fazer a vontade. Deixa esse pintor aí, que é Jesus, o pintor, que é Deus, fazer as coisas diferentes para você. Deixa ele te amar, né? Ele está querendo contar, pintar a sua história, né? Fazer mudar, né? A sua história. Então permita que ele pinte a sua história. Permita que todos os dias das crianças sejam todos os dias. Você fazendo a vontade de Deus, você pulando na presença do Senhor, você louvando na presença do Senhor, você falando do amor de Deus todos os dias, falando para as outras pessoas que bom estar na presença de Deus. No passado, as crianças, para não serem mortas, né? Deus mandou o anjo falar
para pintar os umbrais das portas, né? Então, a minha oração hoje vai ser essa. Eu quero que você feche os seus olhos e que o maior pintor do mundo possa estar pintando a sua história com o sangue de Jesus, que é o renovo nas nossas vidas. Deixa Deus pintar os umbrais das portas da sua casa, deixa Deus entrar no seu coração, deixa Deus fazer parte da sua vida todos os dias, crianças, né? Então feche os seus olhos. Deus, que o Senhor possa derramar da sua graça, da sua misericórdia, Paizinho. Que o Senhor possa fazer a diferença, Pai, em cada vida. Que o Senhor possa deixar a vida das crianças mais coloridas. Que eles possam ver as cores da tua santa presença, a cor do seu amor. E que eles possam estar afastados, ó Senhor, do pecado, das coisas que são colocadas na cabeça deles pelas coisas modernas, buscando o modernismo, buscando coisas que não são do seu agrado, incultando na mente deles, colocando na mente deles que eles devem ser desobedientes, que eles devem não fazer a vontade do Senhor, que o Senhor possa repreender, Senhor, esse espírito, ó Deus, que venha, ó Pai, tirar eles da sua santa presença, que eles possam sentir, ó Pai, que o Senhor está com eles, da mesma forma que o Senhor estava no passado, ó Pai, durante a criação, ó Senhor. Derrama da sua graça, derrama do seu amor, e que cada criança possa sentir, ó Senhor, a tua santa presença, e sair e crer que o Senhor é o maior pintor do mundo, que o Senhor está na vida deles para colorir de acordo com a sua vontade, ó Pai. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, alcança cada criança nesta manhã, que eles possam, Pai, sim, comemorar o Dia das Crianças, mas na tua santa presença, renovados por ti, fortificados em ti. Deus, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Crianças, eu quero dizer para vocês que vocês são muito importantes para o Ministério Apocalipse Kids. Estamos sentindo muita falta de vocês. Estamos sentindo tanta falta que nós estamos preparando algo para um retorno de vocês no culto infantil presencial. Então, logo mais vocês vão receber as informações dizendo: podem vir à igreja com toda a segurança, vir com todos os cuidados de máscara, para que nós possamos cultuar o Senhor, igual os pais de vocês estão cultuando. Eu quero agradecer por demais a presença de vocês nesta manhã e o que o Senhor possa derramar da graça. O desafio de hoje é o seguinte: eu estou sentindo e vou falar que vocês não estão. Eu quero que vocês fiquem bem coloridos na presença do Senhor, que vocês criem assim algo, uma fantasia, algo, e apresente e cante no louvor que vocês escolherem para representar o melhor pintor do mundo, de forma bem colorida. Tenham um domingo abençoado e uma semana abençoada. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus
Quem escolheu a cor fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Minha história, e ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus.